Seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de eu te dar 7 motivos para você adquirir a Bíblia de Estudo Herança Reformada, que é uma publicação da editora Cultura Cristã em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Esta Bíblia de Estudo trabalha em todos os seus recursos dentro da visão reformada, da visão reformada clássica. E é uma Bíblia muito interessante, é uma Bíblia com bastante conteúdo. Olha só, uma Bíblia volumosa, uma Bíblia pesada, robusta. E eu quero te dar 7 motivos para você ter esse material aí na sua biblioteca. Antes da gente ir para os motivos, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like. Na descrição do vídeo tem um link, caso você queira adquirir essa Bíblia de estudo, que vai te ajudar muito no entendimento da Palavra de Deus dentro da visão reformada clássica. O primeiro motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia de Estudo Herança Reformada na sua biblioteca pessoal são as introduções que ela possui. Então essa Bíblia de Estudo, antes de cada bloco de livros e antes de cada livro, possui introduções. E você está vendo aí na tela do seu dispositivo que são introduções bem ricas em conteúdo. Então, por exemplo, tem introdução ao Pentateuco, tem introdução aos livros históricos, aos livros poéticos, aos livros proféticos, também tem aos evangelhos e às cartas. Gente, cada introdução aos blocos de livros traz também aí um pequeno panorama daquilo que vai ser trabalhado nos livros. E as introduções a cada livro vão trazer autoria e data, tema, propósito, principais problemas de interpretação, traz também uma sinopse, além de um esboço. Então você fica sabendo de tudo que vai acontecer no livro, tudo que vai ser trabalhado no livro de uma forma prática, profunda. Vale ressaltar que eles focam em trazer toda a interpretação dentro da visão reformada clássica, tá bom? Então, uma Bíblia que tem introduções excelentes. Aliás, tanto a Bíblia Herança Reformada como também a Bíblia de Estudo de Genebra capricham nessa parte, que são as duas Bíblias de estudo aí publicadas pela editora Cultura Cristã. O segundo motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia de Estudo Herança Reformada na sua biblioteca pessoal são as notas de estudo presentes aí no rodapé. Então você está vendo aí na tela do seu dispositivo uma imagem do texto bíblico. O texto bíblico é organizado aí em 2 colunas. Não é verso, não é texto corrido, é verso embaixo de verso. A tradução dessa Bíblia é a tradução Almeida Revista Atualizada. E essa Bíblia tem um diferencial no texto bíblico, ela não tem subtítulos. E também o número do capítulo não está presente. O subtítulo do texto bíblico é a descrição do capítulo. Isso é muito interessante. E aí abaixo do texto bíblico, num tamanho até confortável, não é uma letra tão pequena, mas também não é uma letra grande, nós temos aí notas de estudo. Não é uma Bíblia que comenta verso por verso, mas assim, vocês encontram muitas notas de estudo aí durante presente aí no texto bíblico. Vale ressaltar também que ela tem aí uma pequena sinopse de cada capítulo em negrito, e depois a gente tem as notas de estudo. São boas notas de estudo, lembrando que o organizador geral dessa Bíblia é o Joel Bick, né? Ele que é o organizador geral, um grande teólogo de linha reformada. Então, ele que foi aquele que organizou aí os comentários e também os recursos de estudo presentes nessa Bíblia. O terceiro motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia de Estudo Herança Reformada na sua biblioteca pessoal são os pensamentos para a devoção pessoal e também familiar que nós encontramos nas notas de estudo. Então está aparecendo na tela do seu dispositivo aí o texto bíblico, os comentários que ela possui no rodapé, e tem uma parte especial aí que está mais em negrito, que são reflexões com base em cada capítulo da Bíblia. Então, esse momento é importante porque daí você pode tirar estudos para um grupo pequeno, para um grupo de célula, para um grupo de discipulado, para um culto na sua casa, para um estudo bíblico com seus familiares. Então é um recurso muito prático. Os organizadores aí, eles tiveram como objetivo pegar
todos esses estudos e aplicá-los assim de uma forma muito prática, para você de fato ensinar e viver o que está sendo revelado nas Escrituras. Então, eu achei muito interessante esse recurso. É uma Bíblia que foca muito também na parte do devocional, na parte do estudo, na parte aí da aplicação pessoal dentro da visão reformada clássica, né? Então, é uma Bíblia que segue aí a linha calvinista, tá bom? O quarto motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia de Estudo Herança Reformada na sua biblioteca pessoal são os artigos teológicos que nós encontramos ao longo do texto bíblico. Está aparecendo na tela do seu dispositivo, nas páginas iniciais, nós temos aí a lista de artigos no texto. E esses artigos, eles são baseados em matérias da teologia sistemática. Então a gente tem a doutrina de Deus, doutrina da criação, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina da igreja e a doutrina das últimas coisas. Dentro desses temas ligados à teologia sistemática, nós temos assuntos. Então você vai encontrar a eternidade de Deus ligada à doutrina de Deus, a criação e a glória de Deus ligada à doutrina da criação, depravação total ligada à doutrina do pecado, a doutrina das alianças de Deus, eleição, justificação, enfim. E aí tem a página de cada um desses estudos, e aí já está aparecendo esses estudos presentes no texto bíblico, tá? Então são estudos muito profundos, e todos eles vão trabalhar dentro da visão calvinista, da visão reformada clássica, que é a linha teológica dessa Bíblia. Não é uma Bíblia em cima do muro, não é uma Bíblia neutra, teologicamente falando. É uma Bíblia que tem uma teologia definida, é a teologia reformada clássica, a teologia calvinista, né? E esses estudos são práticos, têm referências bíblicas, não são difíceis de entendimento, porque essa Bíblia de Estudo Herança Reformada é uma Bíblia que qualquer pessoa, qualquer membro de igreja, não precisa ser um teólogo, alguém maduro teologicamente para adquirir. Não, qualquer pessoa que queira ter uma Bíblia de estudo mais de aplicação pessoal, baseado na teologia reformada clássica, essa Bíblia pode ser utilizada sem problema nenhum, tá bom? O quinto motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia de estudo Herança Reformada na sua biblioteca é um recurso que está no final da Bíblia, que são os estudos práticos para viver como cristão. Então, você chega aí no final de Apocalipse, nós temos aí ferramentas de estudo, e aí tem estudos para viver como cristão. Gente, tem muito estudo bacana. Ir a Cristo, a união com Cristo, a experiência da justificação e da adoção, crescimento em santificação, confiantes e perseverantes, a leitura das Escrituras, por que orar, adoração em meios da graça, comunhão dos santos, como considerar nós mesmos, o amor de Deus, o temor a Deus, a vida com relação aos 10 testamentos, 10 mandamentos, autonegação, humildade, como lidar com críticas, enfim, são muitos estudos mais voltados para a parte prática, a parte de viver o Evangelho. Por isso que eu disse que é uma Bíblia voltada para o seu devocional, para o seu estudo, porque ela tem recursos e tem um conteúdo específico para te auxiliar no seu estudo pessoal, trazendo uma visão doutrinária teológica mais aí para o lado calvinista, para o lado reformado clássico, tá bom? Então é um recurso muito interessante de teologia pastoral para te ajudar a viver como cristão. E o sexto motivo que eu quero te dar para você ter essa Bíblia de estudo na sua biblioteca pessoal é o resumo da história da igreja que ela possui. Então, depois desse recurso que eu mostrei para vocês agora, né, com relação a como viver como cristão, a gente tem exatamente 20 séculos de história da igreja. Então, gente, vai trabalhando página por página os 20 séculos da igreja, do século I até o século XX. Traz um resumo para você ficar ciente do que aconteceu dentro da história na igreja cristã. Então, olha que Bíblia completa. Além de trazer estudos doutrinários, estudos ligados à teologia, traz também um pouquinho da história da igreja. Então, eu achei muito interessante esse recurso, que traz aí um pouquinho do que aconteceu nesses 2000 anos de cristianismo, e essa Bíblia vai apresentar para você. Por fim, o último motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia de estudo Herança Reformada na sua biblioteca pessoal são os credos e confissões
que ela possui, ela tem credos aí apostólicos, o credo da igreja nos primeiros séculos, além das confissões de fé reformadas. E aí está aparecendo na tela do seu dispositivo, cada um dos credos, as confissões, com passagens bíblicas, com todas as referências ali bíblicas que essas confissões apresentam dentro do seu sistema doutrinário, dentro da visão reformada, dentro da visão calvinista. Então, você tem tudo isso aí presente nesses credos e confissões aí ao final da Bíblia. Ainda depois tem um recurso aí para você ler a Bíblia inteira em um ano, e tem também uma concordância bíblica abreviada antes dela chegar ao final. Então, gente, vale muito a pena a Bíblia de Estudo, Herança Reformada. Ela vai trazer todo o seu conteúdo baseado na herança reformada, ou seja, baseado na teologia reformada clássica, teologia calvinista, desde as notas de estudo, os estudos temáticos, os estudos doutrinários, aquela parte prática de como viver como cristão, além dos 20 séculos da igreja também, trazendo um pouquinho da história. Então ela traz tudo isso condensado nessa Bíblia de Estudo muito boa, publicada pela editora Cultura Cristã em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia de Estudo, Herança Reformada, tradução Almeida, revista atualizada, é a nossa recomendação de hoje para vocês aqui do nosso canal. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.